Graça e paz, queridos. Graça e paz. Eita glória. Graça e paz, uma. Graça e paz, Marley. Graça e paz, Cleito. Eita maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional. A Jéssica está online. Graça e paz, queridos, compartilhe essa live. Vamos falar sobre inteligência espiritual. É a maior inteligência sobre todas as inteligências, onde nós vamos estar aprendendo algumas coisas. Deus abençoe Glaze, Deus abençoe irmã Inês, Priscila, Deus abençoe Priscila, Jéssica Helena. Deixa eu fixar comentário a esto. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live para chegar ao máximo de pessoas possíveis. O que vamos compartilhar com vocês aqui são pérolas, coisas maravilhosas da parte do Eterno para as nossas vidas. Aleluia! Isso aí, você pode chegar nesse aviãozinho e estar enviando pelo menos para umas 200 pessoas aí para a glória de Deus. Eita, Deus lindo, maravilhoso, hein? Vocês estão firmes aí, forte, né, irmã Rita? Deus abençoe Tiele, Deus abençoe irmã Neuza, Deus abençoe todos vocês aí, irmã Rita, Renatinha, Deus abençoe Renata. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bem? Já eu tiro esse fundo musical aqui para não atrapalhar a nossa live. O som está bom? Eita, Deus maravilhoso, hein? Inteligência espiritual, vamos lá. A inteligência que está sobre todas as outras inteligências. O som está bom? Ah, sim, o som está perfeito. Glória a Deus. Ana Maria Jesus dizendo o áudio está ótimo. Zuma, ouvindo muito bem. Magda, graça e paz. Jane Ronco, Deus abençoe Jane, lá de Cianorte, Paraná. Ana Lúcia, Deus abençoe, queridos, Deus abençoe vocês. Vamos lá, vamos começar uma jornada hoje de 3 lives, não será 5, será 3 lives, e esta live é a primeira live nossa de 3 sobre inteligência espiritual. Inteligência espiritual, ei, irmãos, é tremendo. Vamos lá. A inteligência espiritual, ela é a inteligência que sobrepõe todas as outras inteligências. A inteligência espiritual, ela não está sujeita, ela também não depende da intelectualidade ou da inteligência cognitiva.
A inteligência espiritual está relacionada com o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Ninguém adquire inteligência espiritual lendo bons livros, apesar que todos que têm inteligência espiritual ler bons livros. A inteligência espiritual você não adquire fazendo cursos, seminários. Entretanto, fazer cursos e seminários faz parte de quem tem uma inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela é a principal que coordena nossas vidas. Quem não desenvolve uma inteligência espiritual não consegue desenvolver as demais inteligências. Por mais que tenha algumas inteligências em desenvolvimento, as pessoas não conseguem sobressair, principalmente na inteligência emocional. A inteligência emocional está dependente da inteligência espiritual, porque é ela que coordena todas as outras inteligências. Eu sei que muitas das vezes as pessoas estão perguntando: pastor, isso é bíblico? Sim, irmãos, isso é muito bíblico. Eu vou mostrar para vocês já. E que nós nos últimos dias, nesses últimos tempos, venhamos voltar a Deus e buscar essa inteligência espiritual. Que essa inteligência espiritual venha fazer parte das nossas vidas e venhamos galgar, conquistar, avançar em lugares em Deus que é extraordinário. Extraordinário. Eu sei que 2024 é um ano, queridos, de rompimento. É um ano de muitos desbloqueios. É um ano de disrupção. É um ano de você ir além. É um ano de você superar os seus limites, superar as suas limitações e você desfazer de todas as crenças limitantes, né, que te bloqueiam. E também é um ano de você jogar fora todos os seus sabotadores pessoais, todo medo, tudo aquilo que te prende. É um ano que é oportuno de você desenvolver essa inteligência espiritual. Você vai ver que a inteligência espiritual, quando você vai desenvolvendo ela, as coisas começam a se abrir para a tua vida. Você começa a ter um entendimento diferente. Você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Você começa a ouvir as coisas de forma diferente. A sua procedência, as suas expressões corporais, ela é diferente. Por quê? Porque somos coordenados pelo espiritual. Preste atenção, é os céus que governam a terra e não é a terra que governa os céus. Tem muitas pessoas sendo governado pela terra, governado por suas sensações e emoções. Esquece que é o espiritual que governa nossas vidas. Então, de antemão, já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo de número 9. Colossenses capítulo 1, versículo de número 9. Anote bem esse versículo, para depois você não ficar pensando, será que é bíblico? Eu vou mostrar nas Sagradas Escrituras que a inteligência espiritual é bíblica. É bíblica. Amém, meus irmãos? Vamos lá então? Colossenses capítulo 1, versículo de número 9. Se eu estiver olhando aqui, porque eu estou olhando na minha Bíblia, na minha tela, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade. Qual sua vontade? A de Deus. Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E em toda sabedoria e inteligência espiritual. Apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses que desde quando ele ouviu falar da fé deles, ele não parou de orar. Por quê? Porque a inteligência
espiritual vem do alto. A inteligência espiritual não vem do autoconhecimento intelectual, como diz o Chris Vallotton na inteligência espiritual. Aqui neste livro, ele relata, irmãos, eu ganhei de presente esse livro aqui, eu amei, que a pessoa me sondou e viu que eu me interessei nesse livro. Ele relata aqui, achei, ele relata aqui dizendo: a verdadeira inteligência espiritual transcende a memória, está além da mera informação e excede o conhecimento acadêmico. Excede o conhecimento acadêmico, ele excede o conhecimento natural. A inteligência espiritual, ela é desenvolvida por um relacionamento de conhecer quem é o Senhor na tua vida. Porque você não vai conhecer a Deus fora de você, você vai conhecer a Deus dentro de você. Muitos, por não ter uma inteligência espiritual, vivem buscando a Deus fora. Mas nós não buscamos a Deus fora, nós buscamos a Deus dentro de nós. Jesus, ele diz que nós somos morada do Espírito Santo, morada de Deus. Então, apóstolo Paulo, ele diz: eu não cesso de orar por vós e pedir que sejais, ele diz assim, cheios do conhecimento da sua vontade. Preste atenção, a inteligência espiritual te faz discernir a vontade de Deus para a tua vida. Bill Johnson diz que Deus fala conosco em todos os momentos. Entretanto, nós estamos ocupados demais ouvindo outras vozes. Vozes da preocupação, vozes do medo, vozes da ansiedade, vozes da incerteza, que nós não conseguimos mais discernir diante de tantas vozes, a vozes de Deus, e ficamos em busca da voz de Deus. Mas quando nós adquirimos inteligência espiritual, a voz de Deus é como um trovão em nossas vidas, e você não tem dúvida. Por quê? O Senhor Jesus, ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Inteligência espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo que eu oro a Deus para que vocês sejam cheios, transbordantes do conhecimento da sua vontade. E conhecer a vontade de Deus requer relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Pai. Não estou dizendo de um relacionamento religioso, mas um relacionamento de pai para com filho, de filho com o pai. Um relacionamento que você consegue discernir e entender o propósito de Deus para a tua vida. Esta é a oração de apóstolo Paulo, dizendo aos Colossenses que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Conhecer a vontade de Deus é você saber o que o Pai quer da tua vida. Agora ele diz: e em toda a sabedoria aqui é a sabedoria que vem do alto também, e inteligência espiritual. Ou seja, a inteligência espiritual vai te deixar, você vai compreender a vontade de Deus. A inteligência espiritual, ela vai afinar a sua intuição espiritual, porque nós somos um ser tripartido. Nós somos uma alma, temos um espírito e habitamos em um corpo, ou seja, nós temos corpo, alma e espírito. E o espírito, por sua vez, tem 3 funções. Ele tem a função da comunhão, da intuição e da consciência. A intuição é a percepção que temos de Deus. Pessoas que não têm a inteligência espiritual perdeu a intuição da sua presença. O que é intuição? A intuição é como o sinal do Wi-Fi no celular. É quando você não consegue mais perceber a Deus, não consegue mais perceber o que Ele está movendo, o que Ele está querendo.
Mas quando nós desenvolvemos inteligência espiritual, essa intuição, ela é aguçada, ela é potencializada e você começa a discernir o que Deus está falando, o que Deus está querendo, e Deus quer falar, Ele quer agir, Ele quer fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que elevar o nosso nível de comunhão para que a nossa intuição fique aguçada e nós venhamos entender o que o Eterno quer das nossas vidas. Preste atenção. Da mesma forma que as pessoas não têm mais a inteligência espiritual para perceber Deus, as pessoas também podem desenvolver uma inteligência espiritual do lado oposto. Em vez das pessoas capturar o Senhor, as pessoas vão capturar o outro lado negativo, ou seja, a parte maligna. Aí vai perceber-se o medo, vai perceber-se os ataques malignos, vai perceber-se a angústia, vai perceber-se as outras coisas. Porque a inteligência espiritual que vem com a sabedoria vai canalizar toda a intuição sua para o Senhor. Toda para o Senhor. Aí apóstolo Paulo, ele continua no versículo de número 10, dizendo: para que, se você estiver acompanhando nas Sagradas Escrituras, você vai entender que ele diz que ele ora ao Senhor para que todos sejam cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora ele diz um motivo que ele ora para que as pessoas tenham, sejam cheios do conhecimento da sua vontade e que tenha toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por quê? Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Eita, irmãos. Andar dignamente é andar de cabeça erguida, livre de qualquer acusação, livre de qualquer culpabilidade, livre de qualquer sentimento de angústia, livre de qualquer condenação, dignamente diante do Senhor. A inteligência espiritual te faz você ter percepção dos teus passos, porque conhecer a vontade de Deus é você ser direcionado por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitos não conseguem desenvolver um equilíbrio emocional ou uma inteligência emocional pelo fato que o que é perfeito não é desenvolvido na vida da pessoa. Quando você desenvolve aquilo que é perfeito, você vai caminhar de forma digna diante do Senhor. Dignidade, irmãos, é ter prazer no trabalho, é ter prazer com a tua família, é desfrutar daquilo que Deus tem entregado sobre a tua vida, é você enxergar nos mínimos detalhes o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas, queridos, esperando o sobrenatural com coisas fictícias. E diz assim: eu ainda não estou vivendo o sobrenatural. Por quê? Porque está esperando que um raio vem do céu, ilumina, um anjo fala com uma voz grossa, e às vezes o sobrenatural vem de forma silenciosa, falando no teu coração e te chamando de filha, de filho. Mas como a inteligência espiritual, quando ela não é desenvolvida, a gente vai pensar que são coisas da nossa cabeça, são pensamentos que permeiam a nossa mente, e não é, já é a voz do Eterno querendo direcionar as nossas vidas e equilibrar as nossas emoções, equilibrar as nossas sensações e nos levar a caminhar em lugares sobrenatural. Andar de forma digna. A inteligência espiritual te faz caminhar de forma digna e diante do Senhor. E diz a palavra: agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. A sabedoria, a inteligência espiritual
te faz conhecer a vontade de Deus. A inteligência espiritual te faz você andar dignamente diante do Senhor. E a inteligência espiritual te faz você... Cadê? Dignamente diante do Senhor. E faz você agradando-lhe em tudo. E a outra coisa é que a inteligência espiritual te faz você frutificar em toda boa obra. Frutificar em toda boa obra. O que é frutificar em toda boa obra? Toda boa obra. Tudo que você faz, a presença dele vai contigo. Quando você exerce e você desenvolve a inteligência espiritual com um relacionamento com o Pai, tudo quanto você faz no teu trabalho, tudo quanto você faz na tua casa, tudo quanto você faz para o seu próximo, tudo quanto você faz de forma profissional, tudo quanto você faz vai frutificar, vai prosperar, porque a inteligência espiritual nos conduz a este caminho, frutificando em toda boa obra. E diz a palavra, e crescendo, olha essa palavra, crescendo. A inteligência espiritual nos faz crescer. Por quê? Porque quem desenvolve a inteligência espiritual, ele vive na metanoia, é um crescimento constante, progressivo. Tem muitas pessoas que pararam de crescer, tem muitas pessoas que pararam de desenvolver, tem muitas pessoas que pararam de ter o hábito do devocional, de fazer a leitura diária da palavra, ou a leitura de um livro, de um devocional de um livro. Tem muitas pessoas que já não têm tempo mais. Mas aquele que desenvolve a inteligência espiritual, diz a palavra, crescendo no conhecimento de Deus. E o que é crescer no conhecimento de Deus? É você conhecer os céus pelo lado de dentro. É você conhecer os céus pelo lado de dentro. Crescimento. Existe áreas da tua vida, existe coisas na tua vida que precisa de crescimento, e você tem tentado, você tem lutado, você tem pesquisado, você tem buscado e você não tem obtido resposta, porque a resposta sua não está nesse plano físico, a resposta sua está num relacionamento com Deus, crescendo no conhecimento da sua vontade e crescendo no conhecimento de Deus, é sabendo quem Ele é em você, quem Ele é no teu irmão, quem Ele é na tua família, quem Ele é no teu trabalho, quem Ele é no teu dia a dia, quem Ele é na sua intimidade, quem Ele é um crescimento constante do conhecimento de Deus. E diz a palavra que, corroborando em toda a fortaleza segundo a força da sua glória e em toda a paciência, longanimidade, e com toda alegria, dando graças ao Pai, que nos fez, olha essa palavra, nos fez idôneos, maduro, para participar da herança dos santos na luz, versículo de número 11, no final do versículo 11, com alegria, versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo. Presta atenção, ele diz, ele dá a direção, e ele nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Em outras palavras, quem não tem maturidade cristã não será participante da sua herança na luz. Porque ser participante da herança na luz requer maturidade. E só tem maturidade quem desenvolve inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual depende do seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quando você tem relacionamento com o Pai, você vai se tornar idôneo, maduro.
Quando diga a palavra idôneo aqui, é independente da idade, é independente da sua classe social. A palavra idôneo é um amadurecimento de dentro para fora. É um entendimento da vontade de Deus, é ter paciência no falar, ser proativo no agir no momento adequado, é ser uma pessoa idônea, é uma pessoa que olha a circunstância e vê vários ângulos, porque ele conhece a vontade de Deus, ele está sempre em crescimento. Eu pergunto para você agora, no nome do Senhor Jesus, você quer crescer em Deus? Você quer desenvolver em Deus? Existem áreas na tua vida que precisam desenvolver? Você precisa crescer? Em qual área da tua vida espiritual você precisa desenvolver? Oração, leitura bíblica, devocional, comunhão, solicitude? O que você precisa desenvolver? Ou você está sendo refém das afadigas da vida, refém dos muitos afazeres, refém das muitas diversões, refém de um cansaço físico desenfreado, um esgotamento mental terrível. Isso é a ausência da inteligência espiritual. Ei, Viktor Frankl, não tem nenhum livro dele aqui não. Viktor Frankl diz que é impossível obter equilíbrio emocional se primeiro você não tem um alinhamento espiritual. Eu estou falando de alguém que é um neurocientista cristão judeu. Ele diz que é impossível encontrar a plenitude de uma saúde emocional se você não consegue alcançar a inteligência espiritual. É impossível, mas quando você consegue buscar a inteligência espiritual, automaticamente é a partir dela, tudo começa a se alinhar a partir dela, sobre a tua vida. Quantos estão me entendendo aí? Quantos estão me entendendo? O que eu estou falando para vocês aqui é somente uma fagulha do que nós vamos falar no Masterclass, sexta-feira, dia 2. Sexta-feira, dia 2, além de falar de forma profunda nas 3 inteligências, que é inteligência emocional, inteligência intelectual e inteligência espiritual, nós vamos fazer de forma prática a aplicabilidade de cada uma lá no nosso Masterclass, sexta-feira, dia 2, às 19h30. E se você não fez a sua inscrição, neste link aqui fixado que a Jéssica Helena colocou, eu fixei, você pode fazer a sua inscrição daqui a pouco e participar do nosso Masterclass, onde você vai entender o porquê ter inteligência espiritual. Não adianta nada você ler bons livros de autoajuda se você não tem relacionamento com a verdadeira ajuda que vem do alto, que é de Deus. Não adianta nada você fazer o que você quer fazer se você não mantém um constante relacionamento com o Pai para ser idôneo, para participar da herança dos santos. Vocês estão me entendendo? Fala alguma coisa aí, meus irmãos. Não me deixa sozinho, não. Amém, vamos lá. A Mark colocou amém, a Gleice disse verdade, a Carol também entrou, Marcela também entrou, a Anne disse sim. Agora veja bem, o que a inteligência espiritual faz? Maturidade. Você se considera uma pessoa madura espiritual? Não estou falando madura social, não, madura de emocional, não. Eu estou dizendo de maturidade espiritual. Você considera uma pessoa maduro espiritual? De 1 a 10. Qual é o nível de maturidade que você se enxerga? Coloca aí, de 1 a 10. Qual é o nível de maturidade que você se enxerga? Maturidade espiritual. Não estou dizendo de maturidade natural.
Como você se enxerga? 5, 6. Isso aí, irmãos. Como você se enxerga a tua maturidade? 5. Esses 5 aí, a Jenny colocou 7. 5. Já vou explicar para vocês alguns detalhes. 5, 7, 7, eita glória. 8, 0,5, 8. Então tá. Então vamos lá. Como eu posso medir a minha maturidade cristã? Ou o nível de inteligência espiritual que eu tenho? Primeiro, você tem facilidade de ouvir a Deus? Sim ou não? Se você tem facilidade de ouvir a Deus, você obedece todas as vezes que Ele fala contigo? Sim ou não? Quando Ele acorda você pela madrugada e você acorda e você sabe que você tem que orar, você ora? Sim ou não? Maturidade espiritual faz você ter esse discernimento de uma facilidade mais aguçada. É quando Deus fala, você cumpre. Maturidade espiritual, ou seja, que é gerado pela inteligência espiritual, te faz você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A maturidade espiritual nunca vai buscar as outras coisas, serão acrescentadas primeiro. A maturidade espiritual vai te fazer você buscar o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. Por quê? Porque é um crescimento constante, é de forma espiritual. Às vezes Deus fala com as pessoas e as pessoas ouvem a Deus, sabem que é Deus, mas não executam o que Deus está falando. Significa o que, pastor? Muito simples. Significa que você ainda não é maduro o suficiente. Não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, pelo amor de Jesus. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que nós precisamos nos desenvolver e crescer nele. É quando posso falar? Posso falar? Quando? O que é ser idôneo para participar das heranças? O que é inteligência espiritual? É quando a sua sede por ele é maior do que os seus desejos de prazeres. É quando a sua sede por ele é muito maior do que a vontade de jogar um futebol, de ir pescar. É quando a sua sede por ele é mais prioritária do que os desejos da sua própria alma. É quando a sua sede por ele sobrepassa os desejos pessoais. Como diz Luiz Hermínio, o reino dos céus não é para qualquer um, porque o normal, quando você se torna crente, é renunciar às coisas que são proibidas, que quebram princípio. Mas quando você tem maturidade e desenvolve inteligência espiritual, no reino de Deus você começa a renunciar até mesmo aquilo que é permitido. Inteligência espiritual te faz isso. Você não vai renunciar porque é pecado, você vai renunciar porque às vezes ele vai pedir para você uma noite de sono. Ele vai pedir uma madrugada para você. Ele vai pedir para você um jejum. Ele vai pedir para você renunciar a algumas coisas da tua vida. Ele vai pedir para você assim, olha, essa semana não fica com celular não. Essa semana tira o Instagram da tua vida. Essa semana anula o WhatsApp se você não depende do WhatsApp para trabalhar, é claro. Olha, faz isso, faz aquilo outro. E será? Quem não tem maturidade espiritual, ouve, entende, sabe que é Deus, mas não executa. Por quê? Porque o que me faz executar aquilo que Deus me manda fazer é eu ter inteligência espiritual. A inteligência espiritual me faz entender de forma clara, audível, a voz de Deus dentro de mim. Eu não terei dificuldades de renunciar. Por exemplo, cheguei do culto ontem à noite, vim aqui para minha sala, aqui dentro do meu quarto, preparar para a Masterclass sexta-feira. Eu estou até agora sem dormir. Passei a noite em claro, estudando, escrevendo. Quando eu vi, já era 5 horas da manhã. Fui fazer a minha caminhada, fui atender uma agenda aqui numa escola, dar uma palavra, fui resolver umas coisas, estou fazendo uma live. Não dormi nenhum segundo.
Não estou dizendo que isso é regra para a tua vida. Isso aí é eu com Deus e Deus comigo. De repente a voz de Deus para a tua vida é diferente. Ela vai dizer para você assim, ó. Ele vai te dizer assim, ó. Eu quero que você descanse essa semana. Para outros ele vai dizer, eu quero que você renuncie a essa coisa essa semana. Inteligência espiritual é você se desapegar das coisas deste mundo. Sabe, irmãos? Nós vivemos uma geração de crentes apegada com o mundo. Quando eu digo mundo, irmãos, não estou dizendo as coisas belas que Deus deixou para nós desfrutar. Ei, as coisas boas dessa terra é para mim, é para você. Amém, meus irmãos? Preste atenção. O melhor dessa terra é para você, o melhor dessa terra é para mim. Você pode tirar suas férias, você pode fazer suas viagens, você pode ir para a praia, você pode ir para a piscina, você pode ficar no melhor hotel, você pode ser rico, milionário, bilionário, você pode pescar no Guaporé, você pode assar carne, você pode, é teu direito e é para você. Agora você só não pode deixar que estas coisas roubem o primeiro lugar de Deus na tua vida. É quando o trabalho te rouba de Deus. Deixa eu falar para vocês, queridos. Eu posso falar de forma clara aqui ou não? Tem 43 pessoas online comigo agora. 43 pessoas. Eu posso falar de forma clara para você? Nós estamos falando sobre inteligência espiritual. Eu posso falar de forma clara com você? Vocês me permitem, com todo respeito? Porque vocês não estão entrando nessa live aqui para ouvir desaforo. Eu estou aqui como um profeta, como ministro do Senhor, amém? Com todo temor e tremor. Com todo temor e tremor, porque vocês merecem o respeito, porque vocês são filhos de Deus. Filhos, vocês são preciosos para Deus. Então deixa eu falar para você. Tudo aquilo que te rouba de Deus te torna sua idolatria. Tudo aquilo que rouba o teu tempo de Deus se torna a tua idolatria. De repente você não adora imagem de escultura, mas você trocou uma coisa pela outra. Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus se tornou o seu altar de adoração e idolatria. Inteligência espiritual é você discernir isso. É você entender isso. Inteligência espiritual faz você desenvolver. A inteligência espiritual faz você conhecer a Deus. Irmãos, veja bem, não estou falando aqui de você se socar dentro de 4 paredes que chamam de igreja. Eu estou dizendo de você se relacionar com o Pai. Inteligência espiritual te faz isso. Às vezes você passa por dificuldades, em vez de você ir aos pés do Senhor Jesus, você vai em outras coisas. Você tem outros subterfúgios. Quando você passa por crises, desculpa eu falar você, eu tenho que falar assim para nós fazer uma interação. Mas quando as pessoas passam pela crise, veio de ir aos pés do Senhor, vai em outras coisas. Tem pessoas que falam assim, eu não estou com cabeça para isso. E você vai ter cabeça para quando? Deixa eu falar para vocês, ontem no culto eu falei sobre crises. Que a crise, ela vem para mostrar o tanto que nós somos fortes. E o tanto que temos o poder da parte de Deus para transformar crises. Quarta-feira eu vou estar ministrando sobre quando a crise não é transformada, transformo eu. Então veja bem, queridos, eu não estou me desgastando, não estou parando, não estou estudando aqui, simplesmente eu não quero seguidor, você não precisa me seguir, eu só quero que você entenda o que Deus ele quer com a tua vida. Eu quero que você entenda que, veja bem o que diz a palavra, veja bem, apóstolo Paulo diz, desde o dia em que ouvi, não cesso de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. 10. Para que possais
andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Então, irmãos, é isso. Inteligência espiritual, você desfruta disso que eu estou falando: crescimento, desenvolvimento, aprofundamento em Deus, e você vai ser corroborador das suas fortalezas, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, que é o caráter de Cristo, com alegria, dando graças ao Pai. Aí você, diz a Bíblia, e te fez idôneo, maduro, para participar da herança dos santos. Vamos ver os comentários aqui. A Renata diz: tudo que te rouba de Deus se torna sua idolatria. Ídolos são gerados dentro do nosso coração. Muito bom, Renatinha, muito bom. O Heleno diz: ser maduro no espírito é reconhecer que dependo de Deus todos os dias da minha vida. Amém, irmão Heleno. A Gleice diz: cada dificuldade traz a oportunidade de você crescer e de se aproximar mais de Deus. Uau! Uau, é isso daí. Então veja bem, para terminar, permita-me no versículo 13. No versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz: e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ei, preste atenção, queridos. As trevas não pertencem mais às nossas vidas. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, visíveis e invisíveis. Eu quero parar aqui. Visíveis. Oh, Jesus, deixa eu parar aqui. Visíveis e invisíveis. Inteligência espiritual te faz você conquistar coisas visíveis e coisas invisíveis. A inteligência espiritual começa na invisível, mas ela também conquista e faz se tornar visível. E ele diz: sejam tronos, sejam denominações, sejam principado, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Deus quer viver o sobrenatural de Deus? Desenvolva inteligência espiritual. Desenvolva inteligência espiritual. Ei, servir a Deus com inteligência espiritual é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Você não se cansa, você não se fadiga, você não quer um stand-by, você não precisa. Por quê? Porque Ele é o teu descanso. Quantos aqui, irmãos, quantos aqui já experimentaram o descanso no Senhor? Ele é o teu descanso. Hoje nós vemos uma geração cansada. Estão cansados. Estão cansados, sabe por quê? Porque estão lutando com suas próprias forças. Chegou o tempo de você descansar, desenvolver uma inteligência espiritual para você crescer nele e descansar como esposa, como filho, como empreendedor, como empresário, em todas as áreas da tua vida. Marley diz: eu descanso no Senhor todos os dias, a ponto de só ter motivo para agradecer. Cleito Campanema diz: inteligência espiritual é estar acabando
A inteligência espiritual é estar acabando o mundo e você continua. A inteligência espiritual é estar acabando o mundo e você continua cantando, caminhando. Eu vou para Canaã. Desenvolver inteligência espiritual. Quantos de vocês querem desenvolver inteligência espiritual? Eu estou desenvolvendo a minha inteligência espiritual. Eu estou crescendo a cada dia. Eu estou buscando a cada dia em Deus para desenvolver inteligência. Quantos de vocês estão dispostos em abrir mão de algum prazerzinho da tua vida para você galgar coisas sobrenaturais na tua vida que vai acrescentar para toda a eternidade, não só para a tua vida presente, mas também para a tua vida futura? Você está disposto a isso? Jesus, ele disse, quem quiser, Jesus disse assim, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Então nós temos que aprender a negar a nós mesmos. Tem muitas coisas que nos roubam de Deus, distrações. Se você quer de fato romper em fé, desenvolver em fé, você tem a oportunidade de dizer, Senhor, eu quero romper em fé. Eu quero viver o sobrenatural. Amém, meus irmãos? Quantos querem romper em fé? Quantos estão dispostos? Você sabe, irmão, tem pessoas que saem daqui, saem do estado de Rondônia, vai para São Paulo, em Alphaville, paga 5, 6 mil reais em 3 dias com uma pessoa de alta performance, um coach, né, para dar um up na vida e volta empolgado, uhul. Mas isso passa 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, murcha de novo, porque está tudo no âmbito da alma. Não estou dizendo que é errado se empolgar na alma, a inteligência emocional nos faz ficar empolgado. Entretanto, desde quando seja direcionado com a inteligência espiritual. Caso ao contrário, é só uhul, e o uhul passa. O que faz a gente permanecer é desenvolver a maturidade cristã. E só desenvolve maturidade cristã quem desenvolve inteligência espiritual. Então, se você de fato quer mesmo, nesse link aqui você pode fazer sua inscrição. Irmãos, é 15 reais. Irmãos, eu poderia fazer de graça. Eu poderia. Mas você sabe, aquilo que não te custa nada, às vezes você não dá valor. 15 reais. A questão não é os 15 reais, a questão é, você tem tempo para ir? Ou você está como Marta, ocupado demais para parar um pouco e você fazer um alinhamento completo na tua vida? Quando você faz uma viagem com o carro, a primeira coisa que a gente faz quando a viagem é longa, nós levamos o carro no mecânico, fazemos alinhamento, balanceamento, checamos o óleo, tudo certinho para fazer uma viagem. E às vezes você quer fazer uma viagem no sobrenatural, sendo que você não está alinhado. É por isso que tem muitas pessoas que o prazo de validade deles espiritualmente é de um Orkut de supermercado. Começa empolgado, logo já desanima. Por quê? As distrações. A inteligência espiritual faz você discernir o que é distração, o que não é distração. A inteligência espiritual faz você, de fato, priorizar aquilo que vale a pena, aquilo que tem prioridade sobre a tua vida. A inteligência espiritual faz você caminhar com essas questões. E vou dizer para vocês, chegou o tempo de romper. Só não vai romper quem não quer romper. Só não vai desenvolver quem decidiu a não desenvolver. Só não vai crescer quem decidiu não crescer. Mas todos aqueles que decidiram crescer vão crescer em todas as áreas. Espiritual, intelectual e emocional. Em todas as áreas. Está incluindo tanto financeiro como social, né? Familiar. Em todas as áreas.
ministerial, você vai crescer, você vai desenvolver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos já fizeram a inscrição para a nossa primeira Masterclass? Coloca assim, eu fiz. E quem não fez, diz, eu vou fazer. E quem não vai fazer, diga, eu não vou fazer. E pronto, acabou. De repente, muitos não vão fazer por causa do trabalho, né? Mas se tem como mexer os pauzinhos, irmãos, vem gente de Colorado fazer. Olha lá, eu vou fazer, eu fiz, eu vou fazer. Eu fiz e o meu marido também, Daiane. A Renatinha, eu vou fazer. A Mari, eu vou fazer. O Jonas, eu vou fazer. Luciana, eu vou fazer. Jéssica, eu fiz. Biga, colocou amém. A Maqui, vou fazer agora. Maria Cláudia, vou fazer, amém. Pastor Rodrigo Santana, da Espanha. Torrevieja, entrou aí. Heleno, tô dentro. A irmã Rita, irmão Edson, né? Casal precioso de Deus. Eu vou fazer. Hoje é a primeira live, amanhã teremos a segunda. Sexta-feira, nossa Masterclass. Inteligência emocional, intelectual e espiritual. Os 3 alinhamentos. Será uma terapia emocional, será uma carga de unção espiritual e um alinhamento cognitivo. Discernimento das questões aparentes. Amém? Muitas pessoas têm ficado confusas cognitivamente pelo fato que a alma está confusa. E a alma está confusa pelo fato que não tem uma orientação de uma inteligência espiritual. Irmão, não tem como escapar. Tem que ser espiritual. Apóstolo Paulo diz que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. Somente o homem espiritual discerne as coisas espirituais. E Deus, ele trabalha no espiritual. E as suas bênçãos, como diz em Efésios capítulo 3, que ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tudo para a tua vida já está concluído. Tudo para a tua vida já está estabelecido. Deus não vai fazer, ele já fez. Ele não vai te abençoar, ele já te abençoou. A grande questão é a chave para acessar estas bênçãos de Deus é desenvolver inteligência espiritual e um processo de conhecimento de Deus. E isso vai aquietar as vozes, a sua inteligência cognitiva vai se alinhar e a sua inteligência emocional vai se estabilizar. Você vai parar, você vai sentar e você vai dizer, fala Deus, que agora eu estou te ouvindo. Pronto, acabou. É simples assim. E nesta Masterclass nós vamos ensinar isso de forma impactante. Será 2 horas de pura aplicabilidade, irmãos. Muita Bíblia, conhecimento científico e muita aplicação espiritual na prática. Masterclass, a primeira. Então faça sua inscrição. Amanhã, às 11h30, eu estarei continuando sobre a inteligência espiritual. E amanhã eu quero falar para vocês, né, o contexto da inteligência espiritual que apóstolo Tiago diz que ela é mais profunda do que nós imaginamos. E como nós podemos aprimorar a nossa inteligência espiritual. E como buscar do alto e jogar fora todas as distrações que nos impedem. Amém, meus irmãos? Amanhã é a segunda live. São 3 lives. Hoje foi a primeira, amanhã a segunda. Quarta-feira nós encerramos. Sexta-feira nossa Masterclass. E se você que não mora em Cerejeiras e você mora fora de Cerejeiras,
né? Nós teremos também transmissão ao vivo para quem mora fora com link privado. Transmissão ao vivo pelo canal de YouTube. Nós enviamos o link, a pessoa pode participar em qualquer lugar que ela estiver fora de Cerejeiras. Se você está em Cerejeiras, você vai ter que estar participante lá no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Iraci, quando vai ser? Online ou presencial? Presencial e online para quem mora fora de Cerejeiras. Daiane, Deus te abençoe sempre, pastor. O Senhor tem sido luz em nossas vidas. Vocês é luz na minha vida também. Vocês é o motivo de eu ser essa pessoa que eu sou. Vocês é o motivo. Quando eu digo vocês, porque Jesus em vocês é o motivo. Amém? Vocês me inspiram a trabalhar. A irmã Iracis, porque eu estou viajando. Amém, irmã Iracis. A senhora está viajando, a senhora está no grupo devocional, tá? Depois eu vou estar explicando lá no grupo devocional, que vou estar separando as pessoas que estão fora da cidade, viajando, e vou estar enviando o link para as pessoas participarem online, em nome do Senhor Jesus. A irmã Anne, obrigado, pastor, pelo seu cuidado. Amém, Anne. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Quero aqui agradecer a Jéssica Helena, que está me ajudando muito agora em cuidar das mídias da igreja, né? Deus abençoe. A Jéssica disse aqui, ó, quem não estiver conseguindo acessar o link pela live, daqui a pouco o pastor vai postar no store para vocês acessarem. Boa, Jéssica. Boa. E no grupo devocional tem também o link, mas eu vou postar no meu story também. Na verdade, eu vou colocar no story no link da minha bio. Amém? Irmãos, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Que o Eterno te dá sabedoria. Que o Eterno te dá inteligência espiritual. Nós estamos vivendo um sobrenatural. Hoje eu estava na obra com o Fernando e o Nego. O que Deus está fazendo nas nossas vidas é extraordinário. Um venezuelano trabalhando para o Nego 2 dias, me viu na obra, me chamou num canto e ele repetiu as mesmas palavras que o pastor Alessandro repetiu dentro da minha casa, e o meu pastor, pastor Edevaldo Leodoro, ele falou as mesmas palavras e em espanhol para mim e disse assim para mim: o que eu tenho te prometido eu estou cumprindo, eu vou cumprir tudo e muito mais. Irmãos, ele não conhece nada da nossa história, ele não sabe nada da igreja. Sabe, o que eu estou falando para vocês aqui é o que eu estou vivendo. Eu não, muita gente está vivendo comigo, muita gente, muitos irmãos estão vivendo isso comigo. Sabe, eu sinto a presença de Deus. A Zuma foi curada, logo ela estará liberada para ir para a igreja contar o testemunho dela. Deus está fazendo coisa extraordinária. Extraordinária. Eu não tenho palavras para falar para vocês como é caminhar diante dessa inteligência espiritual, que não é minha. A inteligência espiritual não é minha, irmãos. Não é minha. Eu não desenvolvo. É relacionamento com Deus que me entrega a inteligência espiritual. Não é um mérito de uma pessoa. É uma entrega de uma pessoa. Amém? E você pode ter 10 vezes mais do que eu, 20 vezes mais, ou você já tem mais, porque cada um desenvolve uma área. Amém? Cada um desenvolve uma área. E essa semana será Power. Amém? Quarta-feira temos culto de mentoria. Vamos falar sobre: se você não consegue transformar a crise, transforme-se você. Irmãos, é o encerramento de uma série de 3 palavras. E sexta-feira, Masterclass. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente segunda-feira, que você tenha uma excelente semana para a glória de Deus, e que seu almoço seja assim, de um almoço bastante reflexivo para a glória de Deus. A Magda colocou aqui, a Zuma colocou: gratidão, pastor, por nos passar tanto conhecimento e aprendizado. Gratidão a você, Zuma. A Magda colocou: Deus está sendo muito generoso a todos nós. Verdade, Magda. A Mari falou: está sem áudio.
Acho que é para acabar, mano. Se tá sem áudio é para encerrar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Que o Senhor lhes guarde. E que esta semana seja uma semana de muita honra, de muita bênção, de muito aprendizado na presença do Senhor. E você e sua família vão contar testemunhos em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Graça e paz. Deus abençoe todos vocês para a glória de Deus.